Atenção, desbravadores! Tudo bem com vocês? Hoje iremos aprender um pouco sobre a especialidade de congelamento de alimentos, ok? Vamos lá então. Quais são as vantagens e desvantagens dos alimentos congelados? As vantagens que quando os alimentos são congelados, eles podem durar muito mais tempo. E trabalhando com os alimentos congelados, você pode ganhar e economizar muito mais tempo no seu dia a dia. Desvantagens. A desvantagem dos alimentos congelados é que alguns tipos de alimentos podem ter altos níveis de conservantes, sódio e lipídios, tornando esses alimentos prejudiciais à saúde. Pergunta número 2. Definindo os termos abaixo. Escaldar e branquear. Escaldar e branquear é a forma de pré-cozimento de um alimento que será cozido ou preparado posteriormente. Congelamento rápido. O congelamento rápido é a técnica de congelar os alimentos de forma rápida, levando a água contida nos alimentos a uma temperatura de 0 grau. Queimadura de congelamento. A queimadura de congelamento, quando a pele é exposta a temperaturas muito baixas, ocorrendo o congelamento do tecido abaixo da pele. Quais tipos de alimentos não podem ser congelados? Os alimentos que não podem ser congelados são os alimentos mantidos em conservas, algumas frutas, legumes e verduras, pois esses alimentos podem perder a consistência e textura. Pergunta número 4. Quais recipientes mais indicados para congelar alimentos e por que não se deve congelar alimentos em recipientes de vidro ou de isopor? Vamos lá. Os recipientes mais indicados para congelar os alimentos são aqueles recipientes de plástico ou embalagens plásticas. Esses são os mais indicados. Os recipientes de vidro não devem ser utilizados para congelar o alimento, porque os recipientes de vidro podem trincar ou quebrar quando levado ao congelador ou ao freezer. Os recipientes de isopor não devem ser utilizados porque o alimento está em temperatura ambiente. Se você coloca esses alimentos dentro de um isopor ou de uma caixinha de isopor e leva ao freezer, o isopor vai fazer com que esse alimento permaneça naquela temperatura ambiente e vai demorar mais tempo para congelar e aí vai acabar estragando o alimento que você levou ao freezer para ser congelado. Número 5. Que pontos essenciais devem ser considerados quando se seleciona alimentos para serem congelados? Uma coisa que devemos observar antes de selecionar ou antes de congelar qualquer alimento é se eles estão bem limpos, se não tem partes estragadas nos alimentos, ver a data de validade, né? Porque a gente vamos colocar ele no congelador e vamos etiquetar. Se ele já estiver vencido, logicamente esse alimento vai estar estragando dentro do freezer durante o tempo que ele ficar congelado. Outra coisa que devemos ver é os temperos nesse alimento, o sal, que quando esse alimento está congelado, o sabor fica mais realçado, né, dos temperos, do sal. E esses são os pontos que devemos prestar bem atenção antes de congelar os alimentos. Pergunta número 6. Demonstrar como fazer a correta higienização do freezer, congelador onde os alimentos serão armazenados. Este item ou essa pergunta dessa especialidade é um item prático. Então, todos devem fazer e apresentar um relatório dessa pergunta. E aí, em casa, vocês podem pedir ajuda dos pais de vocês para que possa limpar a geladeira ou freezer, né? Qual a forma correta e irá apresentar um relatório dessa questão, ok? Pergunta número 7. Por que é importante etiquetar os recipientes dos alimentos congelados? Vamos lá. Os alimentos devem ser congelados nos recipientes, porém esses recipientes devem estar com etiquetas para vocês não se perderem na data que você congelou esse alimento, para você saber o que tem dentro
desse recipiente. Se você coloca um alimento num recipiente que não dá para ver, que não é transparente, por exemplo, você não sabe o que tem lá dentro. Com o passar do tempo, se você fizer um estoque muito grande de alimentos congelados, você não vai conseguir identificar qual alimento está naquele recipiente ou naquela embalagem. E a data também é muito importante, você verificar as datas que você colocou esse alimento no congelador, né, a data de início, né, do congelamento, para que você possa estar atualizado quando você retirar esse alimento, para esse alimento não ficar tanto tempo dentro da geladeira, ok? Pergunta de número 8. O que é ácido ascórbico e qual a sua utilidade no congelamento de frutas? Ok? O ácido ascórbico, ele é conhecido como vitamina C, ele ajuda muito no nosso organismo e no congelamento, para fazer o congelamento de frutas, ele impede as frutas de se oxidarem rapidamente, ou seja, ele é um antioxidante. Pergunta de número 9. Como se deve descongelar e servir os seguintes alimentos: frutas, verduras, legumes e massas? Todos esses itens devem ser descongelados em temperatura ambiente. Não devem ser lavados, pois vai perder muito da textura ou de temperos. As massas, elas devem ser descongeladas, requentadas ou preparadas novamente. No caso, se elas já estiver pré-cozidas, elas devem ser só esquentadas novamente, ou no forno ou micro-ondas. E as frutas, elas vão descongelar em temperatura ambiente, que é só servir. Os legumes devem ser escaldados ou pré-cozidos. Fica no ponto al dente, que deve ser servido logo em seguida, assim que descongelar. Ok? Pergunta número 10. Congelar dois tipos de legumes e depois prepará-los e servi-los como demonstração. Essa pergunta do número 10, ela vai ser item prático, então vai precisar de um relatório. Se puder estar enviando fotos, fica melhor ainda, ok? Pergunta número 10 é item prático. Pergunta de número 11. Congelar um tipo de fruta em calda. Esse item, desbravador, vai ser um item prático também. Peça a ajuda dos seus pais para estar preparando esse item. Vai precisar de um relatório e fotos, se possível. Pergunta de número 12. Congelar um tipo de fruta sem utilizar nenhuma espécie de adoçante. Ok, desbravador? Esse item também é prático. Vocês devem escolher uma fruta e congelar ela, tá? Sem nenhum tipo de adoçante. Uma fruta natural, né? Do jeito natural. Sem conservante, sem adoçante. Ok? Isso é item prático. Se puder mandar foto, fica bem melhor também. E precisa do relatório, tá? É um item prático, então todos os itens práticos precisam de relatório. Pergunta de número 13. Congelar dois tipos de pratos prontos. Exemplos: lasanha, o estrogonofe, etc. Que precauções especiais devem ser tomadas durante o preparo desses alimentos? Outro item prático. Peçam ajuda aí do papai, da mamãe, da vovó, do tio, para preparar esse item aí, tá? Mandem fotos, se possível, igual eu já tinha falado, e um relatório dessa questão também, de número 13, ok? Pergunta de número 14. Apresentar o período de validade de cada um dos alimentos dos requisitos 10 a 13. E vamos ficar de olho na validade aí, hein, desbravador? Tchau, tchau e até a próxima. Então, desbravador, a senha para você concluir esta especialidade é 4, 3, 7, 2. Tchau e até breve.